Então, baseados nos índices atuais de decomposição, eles se reportam à era quando aquele urânio começou a se decompor. Este, afirmam eles, seria o ponto de origem da rocha. Um pedaço de rocha de granito foi colocado nesse equipamento, que é uma microsonda medidora de íons. Ela mede a proporção de urânio até o chumbo numa determinada amostra. Imaginando o processo de decomposição atual seguindo ao contrário, teorias convencionais sobre a idade da Terra nos dizem que esta rocha aqui na máquina tem 1 bilhão de anos de idade. A questão é, estariam essas teorias corretas? As técnicas para precisar a idade se baseiam no mesmo princípio. Os índices atuais de decomposição radioativa, que são constantes, são usados para computar o que os cientistas imaginam ter acontecido no passado. Isso envolve uma premissa. Não há nada discutível a respeito do índice de decomposição de vários elementos instáveis. Isso foi estabelecido através da observação e medidas como fatos científicos. E a proporção de urânio com relação ao chumbo em várias amostras de granito não está em questão. Porém, o que não foi alvo de observação e de medição foi o que aconteceu no passado distante. Isso até a descoberta do Dr. Gentry, como veremos. Todos os métodos convencionais de determinação da idade da Terra são baseados numa grande premissa. O que está acontecendo agora é exatamente o que aconteceu em todos os pontos desde o início dos tempos até o presente. Este é conhecido como sendo o princípio uniformitarista, que diz que a lei natural pode explicar tudo e que nenhum milagre feito por Deus jamais ocorreu. Outra ilustração pode nos ajudar a compreender como isso se relaciona à idade da Terra. Imaginem que esta torneira pingando represente o índice atual de urânio se decompondo em chumbo. E este balde parcialmente cheio com água represente o chumbo acumulando nas rochas de granitos que escavamos na crosta terrestre. Agora podemos medir precisamente quantas gotas caem por segundo. E podemos medir precisamente quanta água há dentro do balde. Dessa forma podemos calcular há quanto tempo a torneira vem pingando. Tudo isso está muito bem. Mas digamos que em algum momento tenha se tornado um filete constante. Mesmo que temporariamente. Então, mesmo que saibamos precisamente os índices de decomposição atuais e a proporção atual de urânio para o chumbo nos granitos com precisão, tais fatos não nos dizem nada a respeito da época em que a rocha foi formada, a não ser que a decomposição do urânio tenha sido constante. O que os radiohalos de polônio demonstram claramente é isto. Em determinado momento, o princípio uniformitarista foi rompido e algo muito diferente aconteceu no passado. Algo que questiona o índice constante de decomposição radioativa. Para vermos se foi assim, precisamos entender como os halos de polônio e de urânio foram descobertos, ou seja, como foram considerados separados e distintos dos halos formados pela decomposição do urânio. A maioria dos radiohalos exibem vários anéis concêntricos com dobras descoloridas e de uma forma um tanto diferente. Eles parecem um alvo de dardos. Cada anel representa uma espécie de elemento diferente na cadeia de decomposição do urânio. O par de urânios envia partículas alfa, que caminham a uma certa distância precisa, criando um halo inconfundível e identificável. Assim fazem os outros elementos no processo de decomposição, criando seus próprios anéis. Vocês podem ver as evidências do processo de decomposição do urânio nesses anéis. Mas o que fiquei surpreso ao descobrir foram halos que começavam com o polônio. Não havia evidências de qualquer urânio que os produzisse. Isso não deveria acontecer. O polônio só deveria existir na natureza como fazendo parte da cadeia de decomposição do urânio, até que os últimos eventos da cadeia ocorram e o tal elemento se transforme em chumbo. Por tudo o que sabemos até hoje, o polônio não pode existir à parte do processo de decomposição. No entanto, visto através do microscópio, algo muito diferente acontecera no passado. O polônio isolado. Algo não explicável, de acordo com as leis científicas atuais. Eu descartei todas as possibilidades, menos o elemento primordial do polônio, o qual foi criado desde o início. Uma das experiências que descartou o urânio e que confirmou o polônio primordial como a causa dos halos de polônio perdidos em granitos foi realizada com a microsonda de íons. A microsonda utiliza um fino feixe de íons para analisar pequenas matérias microscópicas liberadas. A experiência foi criada para que o feixe de íons causasse impacto diretamente sobre o centro do halo, lançando em ambos os lados átomo por átomo para depois serem analisados pelo espectrômetro magnético.
Um número significativo do elemento polônio-219 foi analisado utilizando a microsonda de íons. O resultado foi positivo e irrefutável. Os centros dos halos de polônio-218 continham o chumbo-206, um produto direto da decomposição do polônio-218, sem que o urânio correspondente fosse encontrado nos halos de urânio. Tais resultados confirmam que os halos de polônio em granitos foram originários de um polônio primordial. Tais halos não apenas indicam que os granitos em que são encontrados foram formados quase que instantaneamente, como também indicam que o processo envolvido tenha sido significativamente diferente do que o que observamos no presente. Isso nos leva às implicações de longo alcance a respeito das descobertas do Dr. Gentry. Se os índices de decomposição radioativa não foram constantes, então os métodos convencionais para o cálculo da idade da Terra não têm significado. Eles simplesmente não funcionam. Os radiohalos do polônio oferecem provas de que um processo diferente ocorreu quando esses granitos foram formados. Esta é uma prova clara que invalida o princípio uniformitarista. As leis naturais não conseguem explicar tudo. Por exemplo, os halos de polônio. E milagres de Deus ocorreram, tais como a criação instantânea de granitos. O princípio uniformitarista era a argamassa que amparava toda a teoria da evolução. A descoberta do Dr. Gentry dissolveu tal argamassa. As sólidas evidências dos radiohalos de polônio contradizem de maneira definitiva o princípio uniformitarista e colocam uma ameaça para toda a teoria evolucionista na qual os cientistas investiram com tanto empenho durante um século e meio. Resumindo, os radiohalos do polônio e o princípio uniformitarista não podem coexistir ambos no mesmo universo. Tem que ser um ou o outro. Então, qual foi a reação da comunidade científica a essas provas? A primeira reação de muitos cientistas que passaram suas vidas investindo na teoria da evolução foi a de tentar descartar a evidência dos radiohalos. Tipicamente, eles a encararam como um pequeno mistério que tem de dar lugar a todas as outras evidências a favor da evolução e a favor de um índice constante de decomposição de radioatividade. Dr. Bruce Horman, professor de Química na Universidade Luterana de Wisconsin. Qualquer cenário para a formação da Terra tem que explicar como os halos de polônio foram formados nos granitos. Se pensarmos que a Terra sofreu um resfriamento ao longo de milhões de anos, há uma contradição, não importa como a encaremos. Porém, pode ser facilmente explicada se pensarmos que a Terra foi criada por Deus da maneira descrita pela Bíblia. Robert Gentry vem publicando seus trabalhos há muitos anos na literatura científica e sobre vários assuntos. Seus resultados sobre os halos de polônio estão nos jornais científicos há 25 anos e não puderam ser refutados no julgamento do Arkansas. O que me surpreende é a má vontade da comunidade científica em trazer seu trabalho para o centro da discussão científica numa terra que se orgulha da liberdade de pesquisa e de expressão. Nós devemos ao Dr. Gentry a oportunidade de compartilhar seus resultados, suas descobertas e suas aplicações a respeito. Por que a comunidade científica não levou essas evidências ao centro da discussão? A essência da ciência é a de testar todas as teorias através de repetidas experiências. Foram assim que as leis básicas da física e da química foram descobertas. Foi assim que os resultados do Dr. Gentry foram obtidos. Se algo está errado, por que os evolucionistas não refutaram, publicando seus resultados nos jornais científicos, onde seus trabalhos foram publicados? Os evolucionistas teriam enchido as páginas das publicações científicas refutando as provas a favor do criacionismo se pudessem ter feito isso. Sua ausência expõe o que há muito tempo tem sido um grande segredo na ciência. Os evolucionistas cometeram um erro colossal criando a teoria de uma Terra que se desenvolveu sobre a premissa de que os granitos se formaram naturalmente, sem ter evidências científicas sólidas para apoiar tal premissa. Sua incerteza foi amplamente expressada através de um comentário feito por um renomado geólogo que se pronunciou no Simpósio Internacional sobre a origem do granito em 1947. Senhor Presidente, senhoras e senhores, é um prazer fazer parte de uma discussão desse tipo, por dois motivos. Em primeiro lugar, os jornais e o rádio nos trazem diariamente problemas e nos ameaçam com consequências drásticas se não os solucionarmos. Nesse simpósio, nós tratamos de um problema que, na verdade, é um velho amigo. Tal problema remonta, na verdade, a todos os anos durante os quais houve uma ciência da geologia. Jamais ficamos satisfeitos em termos encontrado uma solução.
E, portanto, devemos notar que nenhuma consequência grave surgirá se não chegarmos a tal solução. D. A origem do granito, Sociedade Geológica da América, Memoir 28, F. Fitz Osborne, Universidade Laval, Montreal. Apesar dessa atitude de descaso, os geólogos teriam bons motivos para se preocuparem com a origem dos granitos, mesmo antes das evidências sobre os halos de polônio terem sido publicadas. Esta rocha é a riolite. Ela se formou quando o granito se derreteu na terra, forçou seu caminho para a superfície e lentamente se resfriou. Seus cristais são quase que microscópicos e de cor clara. Em contraste, o granito possui minerais escuros que contêm os halos de polônio e seus cristais são muito maiores. Os geólogos esperavam estar certos ao assumir que o granito se formou através do lento resfriamento nas profundezas da Terra, mas desde o início eles obtiveram evidências de que tal premissa estava errada. Esta riolite, formada através do lento resfriamento a uma profundidade